Oi gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar tudo que eu li no mês de dezembro, o último mês de 2018. Chegou janeiro é o mês das retrospectivas pra mim. Eu não gosto de fazer vídeos de melhores e piores em dezembro, como todo mundo faz, porque eu não vejo sentido. Eu realmente leio até o dia 31. E se eu deixar pra fazer os livros de dezembro junto com os livros do ano seguinte, não vai rolar, eu vou esquecer deles. Então eu prefiro fazer certinho, com o mês de janeiro todo dedicado às retrospectivas do ano que passou e também pensar no meu ano de 2019, tanto aqui pro canal como nas minhas leituras. Então vamos lá, vamos falar de tudo que eu li no mês de dezembro e encerrei 2018 muito bem. No Buddy DLX, o projeto de leitura que eu tenho com a Ray do Livro em Livre e a Maria da Xícara Quente, nós lemos em dezembro A Mensageira da Sorte, da Fernanda Nia. É um livro nacional lançado pela Plataforma 21 que nos apoiou lindamente nesse mês. Nesse livro aqui nós temos a ideia de uma empresa que equilibra a sorte das pessoas. E a nossa protagonista Sam é pega de surpresa com a existência dessa empresa e tem que assumir o lugar temporariamente de uma das empregadas de lá, distribuindo sorte para quem tá com a sorte desbalanceada. Eu achei o plot bem original, esse negócio de distribuir sorte, eu pelo menos nunca tinha visto antes. E também o fato de várias pessoas estarem falando tão bem desse livro, aqui no Booktube principalmente, que é onde eu mais olho resenha, eu tava esperando muito desse livro. E acho que é por isso que eu quebrei a cara. Esse livro não é ruim. Se você tem interesse pelo plot e já ouviu falar bem de pessoas que têm gosto parecido com você, então eu recomendo que leia e tire suas próprias conclusões. Mas pro meu estilo de leitura não teve nada a ver. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de originalidade, de plot twist e tal. E eu achei que eu ia ter isso aqui justamente por ter essa originalidade no plot da história. Só que é um livro bem juvenil, então ele tá recheado de clichês, principalmente no romance, apesar de que eu devo pontuar que o romance é bem saudável, o que muitas vezes não é nesses romances adolescentes nos livros que a gente lê. Então pontos pra Fernanda aqui. Mas eu esperava mais, eu esperava não saber tão na minha cara desde o início do livro o que ia acontecer até o final. Ainda mais a gente fazendo um grupo de leitura em que a gente ia discutindo todas as teorias que esse livro traz, a gente já tinha discutido bem antes de aparecer no livro. Assim, tem quem gosta de clichê e gosta assim, tipo, principalmente pra ler entre leituras pesadas, pra aliviar um pouco, eu acho que esse livro vai ser perfeito pra você. Mas eu não sinto tanto essa necessidade de ter um livro mais leve entre leituras pesadas, e quando eu sinto, mesmo assim eu acho que eu já encontrei livros mais ou menos para essa mesma faixa etária que dão um quentinho no coração muito maior, sabe? Como eu tenho essa necessidade de originalidade, isso daí é uma coisa minha nas minhas leituras, me fez falta. E eu acho que se eu fosse mais nova, e não necessariamente pela minha idade, porque eu vou dizer que esse livro é pra gente mais nova, não é isso. É que se eu fosse mais nova, talvez muitas coisas aqui eu não teria lido nada parecido antes e teria sido original. Então, pra mim, hoje, não foi perfeito e ficou um pouquinho decepcionante pelo que eu esperava dele e eu dei 3,5 estrelas. Outro livro levinho que eu li esse mês foi Eleanor in Park, e esse livro também li pensando que seria uma leitura leve de esquentar o coraçãozinho e tal. Muita gente fala bem também, então ficou bem parecido com a história da Mensageira da Sorte, um livro que eu esperava um certo hype aí, né? Só que eu tive certos problemas com a Eleanor. O tipo de personagem que ela é não me convence. Quando eu vejo uma personagem muito difícil de lidar num romance, principalmente o início de um romance, pra mim é muito difícil, porque eu fico... Cara, tu não tá enxergando que essa pessoa não tá te tratando do jeito que você merece, sabe? Porque eu fico pensando, logo que tu te apaixona por alguém, é porque tu vê tanta coisa boa na pessoa. No início, quando a gente realmente se apaixona, a gente quase não enxerga defeitos. E aí quando eu vejo um romance se iniciando com a pessoa já cheia de defeitos, ai, não sei, fica difícil pra mim engolir, entendeu? Eu gostei do livro, eu achei ele fluido de ler e tal, eu gostei dele mesmo. Mas o fato da personagem da Eleanor e livros com personagens como a Eleanor, que são muito problemáticas, e na verdade o problema não é ser problemático, é ser problemático a ponto daquilo transbordar e fazer tu afetar pessoas que não tem nada a ver com isso, entendeu? Esse tipo de personagem é diferente de mim, é uma pessoa que eu não conseguiria lidar bem perto de mim.
então eu acabo pegando um pouquinho de ranço. Porque fora isso, na verdade, eu tinha coisas pra me relacionar com a Eleanor. Mas, enfim, a personagem dificultou bastante pra mim. E aí eu tive que tirar uma estrela e eu terminei Eleanor Park com 4 estrelas. Ai, parando tudo aqui, agora eu me lembrei de um detalhe. Eu quero começar 2019 com uma coisa que faz tempo que eu não faço e eu fazia muito. Eu perguntava pra vocês, no meu vídeo de leituras, eu perguntava quais livros vocês queriam saber mais sobre. Então eu deixava aqui nos cards, se você clicar, tem uma pesquisinha com alguns dos livros que eu falo hoje, pra você me dizer qual os que você gostaria de saber mais, e de repente eu faço uma resenha ou um cronômetro. E se você não quiser usar a pesquisinha ou quiser elaborar mais essa resposta, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu quero ver se eu trago um pouco mais de ou cronômetro ou resenhas pra vocês aqui no canal. E não sei, vamos ver. 2019 tá só no início e a gente vai amadurecendo a ideia. Mas de qualquer forma, eu vou tentar me lembrar, sempre deixar aqui a pesquisinha, e se um dia eu esquecer, vocês me lembrem. Mas vamos ao próximo livro que eu li, que foi As Sereias de Titã. Esse livro aqui, quando eu terminei ele de ler, eu tinha uma ideia mais ou menos da nota que eu ia dar, e aí foi passando o tempo, ele foi crescendo dentro de mim, sabe? Enfim, esse livro aqui é bem louco. Ele fala de um cara que recebe uma profecia do nada jogada na cara dele, de que ele vai sair da Terra, vai pra Marte, vai pra Saturno, vai se casar, vai ter filho, um monte de coisa jogada na cara dele que não parece nem perto de acontecer, e mais do que não tá perto, parece impossível. E aquilo com certeza mexe com o cara, e ele vai tentar evitar esse destino, mas o destino acontece de qualquer forma, de formas super inusitadas, devo dizer. A escrita do Kurt é muito doida, é cheia de humor, e se você não gosta de coisas muito fora da casinha, eu não recomendo esse livro pra você e provavelmente nenhum outro do Kurt. Apesar de que essa foi a minha primeira experiência com o autor, eu sei que os outros livros dele são assim também. Sabe que me lembrou muito, pra quem já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, a escrita do Douglas Adams. Aquele humor não tão jogado na cara, o humor do absurdo, as coisas improváveis na tua cara, sabe? Então me lembrou muito, muito Douglas Adams, mas eu devo dizer que eu gostei mais de Kurt, bem mais de Kurt. Até porque o Douglas Adams, eu tenho a impressão de que conforme eu ia lendo os livros dele, era mais do mesmo, até o ponto que eu enjoei. A leitura do Kurt foi bem melhor, eu achei que foi mais original, apesar de que realmente é uma escrita um pouco diferente e talvez enjoativa. Então eu não vou ler, tipo, Kurt no próximo mês seguido. Eu acho que a gente ainda fica um tempo com essa história na cabeça digerindo, sabe? Mas eu adorei a experiência, eu acho que é um autor que vale a pena conhecer. Diferente de tudo que eu já li, apesar da semelhança com Douglas Adams, é diferente, original, e eu dei 4 estrelas. Outro buddy read que eu fiz esse mês foi O Trono do Sol 2, A Magia do Anoitecer. Isso aqui é uma trilogia de fantasia, que fazia um tempinho que eu queria continuar a leitura. Eu tinha lido o primeiro com a Maria do Xícara Quente, e esse segundo eu li de novo com a Maria e com o Gustavo do Leitor em Crise. Eu acho que de nós três quem teve mais problema com a leitura foi o Gustavo, então vocês deem uma olhada lá no canal dele pra ver depois o que ele vai dizer. Mas apesar de ter vários pontos assim que dá pra reclamar desse livro, eu acabei dando 5 estrelas pra ele. Eu não consigo falar muito sobre o que é esse livro, já que ele é uma continuação, mas o primeiro livro e a trilogia como um todo fala de uma cidade que se chama Nessântico. Ela faz parte de um continente ali, de um reinado, e essa história vai girar ali em Nessântico, no rei ou rainha que tiver no momento no trono. Vai falar dos problemas dessa terra com as terras vizinhas. É uma coisa meio Guerra dos Tronos, no sentido de que pessoas lutando pelo trono, guerras entre lugares. A fantasia dele é muito baseada na magia, que ela é usada por diversos povos, mas cada povo fala que essa magia vem de um lugar diferente, apesar de que parece que é a mesma magia. Então tem gente que diz que o deus Senzi que deu essa magia pra eles, aí esses são os devotos de Senzi. Aí tem um outro reinado lá, um outro lugar que já diz que vem de outros 2 deuses. E tem o pessoal que não fala que é de deus nenhum, que é como se a magia fosse algo que todos pudessem alcançar, que são os Numetodos, enfim. Mas o que eu mais gosto nem é a parte da magia, o que eu mais gosto é as tretas políticas. E se tem treta aqui! No primeiro livro nós acompanhamos certas quantidades de personagens, e agora no segundo o livro dá um salto de vários anos que eu não esperava,
então foi um pouco surpreendente no início. Então nós temos novos personagens e personagens antigos que estão bem mais velhos. E, gente, como eu falei, eu não posso falar muito mais sobre esse livro, já que é o segundo de uma série, mas eu gostei bastante, eu gostei de revisitar personagens que eu gostava muito, de ver eles tomar na cara, de ver eles fazerem coisas legais e tretas e tal. E gostei de vários dos novos personagens, apesar de que alguns eu fiquei decepcionada porque eu esperava mais, porque dá a impressão de que vão ser grandiosos e quando vê não são tanto. Enfim, eu tô gostando bastante dessa trilogia e eu quero ver o que vai acontecer no terceiro e aí de repente eu consigo falar melhor pra vocês o que eu acho da trilogia como um todo. E o meu último livro do mês é Planetinha 2, ou A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, da Becky Chambers, lançado pela Dark Side Books, nessa edição maravilhosa que brilha e que tem uma guarda aqui muito linda também e que vai ficar linda na minha estante. Esse livro, então, é a continuação de Planetinha 1, também conhecido como A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que ano passado eu li em dezembro com a Ray e a gente fez essa mesma dobradinha esse ano lendo em dezembro este livro. Só que diferente de Turno do Sol, eu posso falar um pouquinho mais pra vocês desse aqui, porque ele não tem necessariamente a ver com o primeiro livro. Acontece que depois dos acontecimentos do primeiro livro, uma das personagens muda completamente a história dela e vem parar pra esse livro aqui. Isso eu não posso falar porque é spoiler, mas nós acompanhamos aqui então uma personagem que ela tem a ver com o primeiro livro, só que não tanto, e uma outra personagem que é amiga dela que ajuda ela. Nós temos essas duas histórias que são bem parecidas, só que como se fossem dois lados de uma moeda, entendeu? São parecidas, mas ao mesmo tempo antagônicas. E isso é bem legal de ver, porque daí a gente faz comparações com as duas histórias. Complexo de eu explicar pra vocês dessa forma, parece que eu tô falando um monte de coisa, mas não tô falando nada ao mesmo tempo. O que dizer de Planetinha 2? Primeiro eu tive um choque que eu não sabia que não tinha os personagens do primeiro livro. Eu odeio quando isso acontece sem eu saber nas trilogias, porque sempre me dá um baque. Esse é o único spoiler que eu prefiro saber antes de ler. Porque normalmente eu não leio a sinopse dos livros número 2, sabe? Mas isso eu preciso saber pra conseguir me ambientar na história, porque senão eu começo o livro com expectativas que já na primeira página não são supridas. Então logo depois que eu passei por esse momentinho e me adaptando à história, eu gostei bastante das personagens principais desse livro, mas pra mim ele não foi tão bom quanto o primeiro. No primeiro nós temos muitos questionamentos, nós temos também muita novidade, nós temos muitas espécies diferentes pra se adaptar, pra falar sobre problemas entre sociedades, problemas entre raças. Tem muita discussão no primeiro livro, eu acho ele muito recheado de pensamentos e discussões. Nesse aqui eu acho que tem bem menos. Conversando com a Ray, ela achou que tem tanto quanto o primeiro, e aí eu achei que talvez o problema seja eu, no sentido de que vários dos questionamentos que esse livro traz, principalmente questionamentos tipo, quem somos nós? Questionamentos sobre o que é consciência e também sobre inteligência artificial e tal, são pensamentos que a Andressa é muito curiosa sobre e já pesquisou muito, e já leu muito e já ouviu muito. Então eu acho que talvez eu estivesse preparada demais, mas para algumas pessoas sejam coisas bem de explodir cabeça, assim. Inclusive, eu faço uma dica aqui, eu já falei num baú de dicas sobre isso, mas esse livro me fez relembrar. Um dos lugares que eu ouço falar muito sobre esse tipo de pergunta é o Nerdcast. É um podcast que tem grátis aí no Spotify, ou então vocês baixem o aplicativo do Nerdcast. Existem episódios de lá, como por exemplo, se estamos sozinhos no universo, ou quem somos nós. São perguntas científicas e também filosóficas, e super bem embasadas cientificamente, com especialistas, e com muito amor e muito fácil de entender, porque eles explicam muito fácil, assim, pra todo mundo entender mesmo. Eu recomendei pra Ray, ela começou a escutar e gostou muito, e eu fiquei muito feliz. Então, talvez por eu já ter essa bagagem, me ajudou muito a entender várias coisas aqui, eu já tenho minha opinião formada, entendeu? Então, talvez por isso, eu poderia ter aproveitado mais do livro, entendeu? Eu não sei explicar, eu sei que pra mim não teve grandes questões, eu não fiquei assim tão pensativa, tão dentro da história como eu fiquei no primeiro livro, entende? Mas mais pro final eu comecei a marcar mais, eu comecei a achar mais coisas interessantes. Literalmente da metade pro final que eu comecei a marcar mais. E engraçado que no primeiro livro também me pegou mais da metade pro final. Eu acho que é uma coisa da escrita da Becky Chambers
também. Não é algo que me agrada muito, a narrativa demorar tanto assim pra prender o leitor. Enfim, esse livro só não é perfeito por detalhes. Apesar de todas as minhas reclamações, eu amei o livro. Só acho que eu aproveitei mais o primeiro. Então eu não poderia dar a mesma nota do primeiro, e então eu dei 4,5 estrelas. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu acabei em dezembro. Não se esqueçam de marcar aqui na pesquisinha qual vocês querem saber mais sobre, ou comentem aqui embaixo pra mim também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer conversa que vocês queiram ter comigo. Também no Instagram, caso vocês queiram, por exemplo, participar do Buddy LX, ou simplesmente conversar comigo. Eu tô sempre aberta lá no direct pra conversar com vocês. Não se esqueçam que no mês de janeiro vai ter várias retrospectivas e pensamentos pro futuro, e vai ser um mês muito legal. Eu espero vocês sem falta aqui. Então curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui, pra não perder nenhuma notificação. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau! E se um dia eu esqueci... hoje eu não gosto de fazer vídeos de melhor. Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e bem... Não, vídeo de janeiro com os... Não é o mesmo. Oi, gente, aqui é a Desse. Ai, tudo de volta.